Na luxuosa mansão do milionário, tudo parecia ideal, até que um simples desenho revelou a verdadeira face da mulher com quem ele estava prestes a se casar. A filha dele fez um presente cheio de carinho para Babá, mas quando a noiva percebeu o gesto, algo inacreditável aconteceu. Ela rasgou o desenho diante da criança. O que ninguém imaginava era que ele testemunharia tudo com seus próprios olhos. E a decisão que tomou naquele momento alteraria o rumo de suas vidas para sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais histórias emocionantes e cativantes como essa. Naquele dia, um simples desenho revelou o verdadeiro caráter de sua futura esposa. Isabela, com seus 7 anos, estava na sala, empoleirada no sofá, concentrada em algo que parecia ser o centro do seu mundo naquele momento, um desenho. Ela usava todas as cores que encontrava e desenhava com o coração, como uma menina de sua idade faria. Era um presente para a pessoa que sempre estava ao seu lado, a babá Renata. A menina pensava que estava fazendo algo bonito, algo que mostrasse toda a sua gratidão. Mas mal sabia ela que esse gesto simples seria o estupim de uma guerra emocional que mudaria suas vidas para sempre. Patrícia, a noiva de Leonardo, entrou na sala com uma expressão que logo indicava o que estava prestes a acontecer. Seus olhos brilharam, mas não de alegria. Quando viu o desenho, uma raiva reprimida tomou conta de sua face. "O que é isso?" perguntou com um tom ríspido, quase desdenhoso. Isabela, com a ingenuidade dos 7 anos, olhou para a mulher com um sorriso tímido, esperando algum tipo de aprovação. Mas ao invés disso, Patrícia pegou o desenho das mãos de Isabela e, diante dos olhos da menina, rasgou-o sem nenhum pudor. "Isso não é para você", disse, jogando os pedaços no chão. O que poderia ser um gesto de carinho se transformou em um ato de crueldade. Isabela, paralisada, sentiu o golpe não só no coração, mas em sua confiança. Ela não entendia o porquê de ter sido tratada daquela forma. O ambiente que antes parecia acolhedor e seguro agora estava impregnado de uma tensão pesada. Patrícia, como sempre, manteve a postura de quem está no controle, mas o olhar de Isabela nunca mais seria o mesmo. Ela sentiu a dor de ser ignorada e desvalorizada, e, pela primeira vez, a confiança na mulher que estava prestes a se tornar sua madrasta foi quebrada de uma maneira irreversível. Leonardo, que acabava de chegar em casa, ouviu a discussão e correu para a sala. Quando entrou, encontrou a cena que jamais imaginaria. Sua filha, com os olhos cheios de lágrimas, olhando para os pedaços do desenho espalhados pelo chão. A imagem de Isabela, com o rosto inchado de tanto tentar segurar o choro, perfurou o coração dele como uma lança. Ele nunca imaginou que Patrícia, aquela mulher que ele pensava ser a solução para sua vida, fosse capaz de tal crueldade. Naquele instante, a imagem do homem de negócios imbatível, que sempre soubera tomar decisões rápidas e assertivas, se dissipou. O homem que amava sua filha estava diante de um dilema profundo. "Patrícia, o que você fez?" Foi a única coisa que Leonardo conseguiu dizer ao ver a cena. O ar parecia pesado, como se a casa inteira tivesse dado uma pausa. A tensão era palpável. Patrícia, por um momento, ficou sem palavras. Ela sabia que algo estava errado, mas não entendia o impacto do que acabará de fazer. Ela tentou justificar, como sempre fazia, mas Leonardo não queria ouvir. Seu olhar estava fixo em sua filha, que estava em silêncio, os olhos vermelhos e a alma ferida. O silêncio na sala foi interrompido apenas pelo som de passos apressados de Renata, que, preocupada com o que estava acontecendo, apareceu de repente. Ela olhou para a cena, viu Isabela com o rosto pálido e Patrícia, que parecia sem remorso. A babá, com sua calma habitual, abaixou-se diante de Isabela, tentando acalmá-la. Mas o que Renata não sabia era que naquele momento, o que estava em jogo não era apenas um simples desenho. Era a confiança, a honra e o amor que Leonardo sentia por sua filha. "Você tem noção do que fez?" Leonardo finalmente conseguiu dizer, sua voz já mais firme. Ele olhou para Patrícia, esperando algum tipo de reação, mas ela não parecia entender a gravidade da situação. Para ela, a reação foi apenas mais uma demonstração de fraqueza de Isabela. Leonardo, porém, sabia que aquilo não poderia ser ignorado. Ele se sentiu dividido entre a mulher que amava e a filha que sempre havia sido a razão de sua vida. O dilema em seu peito crescia, e ele sabia que teria que tomar uma decisão difícil. Mas o que aconteceria em seguida seria algo que ele jamais imaginaria. A mansão de Leonardo, que antes era um refúgio de felicidade e equilíbrio, agora parecia uma prisão emocional. O que Patrícia não sabia é que suas ações naquele dia marcariam o início do fim de algo que ela nem imaginava estar prestes a perder. A linha tênue entre o amor e a intolerância havia sido cruzada, e as consequências de suas ações iriam ecoar nas próximas decisões de Leonardo. O conflito estava apenas começando.
Isabela, com seus 7 anos, sempre teve uma relação muito especial com Renata. Para ela, a babá era mais que uma cuidadora, era quase como uma segunda mãe. Renata havia sido sua fonte de conforto e proteção desde a morte de sua mãe, quando Isabela ainda era muito pequena para entender o que realmente havia acontecido. Desde aquele momento, Renata se tornou seu porto seguro. Ela a acalmava quando acordava assustada durante a noite, ajudava com a lição de casa, e, nos momentos em que Isabela precisava de alguém para confiar, era para Renata que ela corria. Naquele dia, Isabela se sentia particularmente grata. Ela sabia que, apesar de tudo, Renata sempre estava ao seu lado. Por isso, decidiu criar algo para ela, algo simples, mas com todo o amor que seu coração infantil podia oferecer. Um desenho. Mas não era qualquer desenho. Era um retrato de Renata, com um sorriso largo e os olhos brilhando de felicidade. Para Isabela, aquilo era mais do que um presente. Era uma expressão de sua admiração e carinho por alguém que a fizera sentir-se amada e protegida, mesmo nos dias mais difíceis. Quando Leonardo chegou em casa e viu o que estava acontecendo, a cena não foi o que ele esperava encontrar. Ele entrou pela porta e logo ouviu o choro abafado de Isabela, vindo da sala de estar. A princípio, pensou que fosse uma briga inocente, algo trivial entre crianças, mas ao se aproximar, foi tomado pela visão de sua filha, com os olhos cheios de lágrimas e o desenho destruído diante dela. O coração de Leonardo se apertou ao ver os pedaços de papel espalhados pelo chão. Ele não queria acreditar no que estava acontecendo. Nunca imaginou que uma simples interação pudesse desencadear tanto sofrimento. O que mais o deixou em choque foi ver Patrícia, sua noiva, parada ali, sem remorso algum. Ela olhou para o que restara do desenho com um ar de desdém. Não havia uma palavra de desculpas ou explicação por parte dela, apenas o silêncio frio e cortante de quem acreditava estar no controle. Leonardo, com a visão turva de raiva, não conseguiu se segurar. Ele precisava entender o que havia acontecido, e o que estava por trás daquela atitude cruel. Como pôde Patrícia, uma mulher por quem ele ainda se sentia atraído, fazer algo tão impensável com sua filha? Renata, sempre atenta, se aproximou imediatamente de Isabela. A preocupação em seu rosto era evidente. Ela a abraçou, tentando consolá-la, mas sabia que, mais do que um abraço, a menina precisava de algo que a protegesse emocionalmente. No entanto, naquele momento, Renata sentiu uma inquietação crescente. Algo havia mudado naquele ambiente, algo que não poderia ser ignorado. Ela não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas sentiu que a situação estava prestes a se complicar ainda mais. O comportamento de Patrícia não era mais algo isolado. Algo mais profundo estava por trás daquelas ações. Isabela, com a voz tremula, olhou para Leonardo. Por que ela fez isso, papai? Perguntou, sem entender a frieza de Patrícia. Aquela pergunta, com o peso de sua dor inocente, cortou Leonardo profundamente. Ele sentiu o estômago embrulhado. Como ele poderia explicar para sua filha que, apesar de ter escolhido aquela mulher para ser sua esposa, ela não era digna de sua confiança? Ele sentiu o peso da responsabilidade de ser pai. Era seu dever protegê-la, e naquele momento, ele não sabia nem por onde começar. A palavra desilusão foi a primeira que passou pela sua cabeça. Patrícia, como sempre, tentou justificar suas ações, mas suas palavras caíam vazias. Ela alegou que Isabela estava exagerando, que o desenho não tinha valor algum e que ela estava apenas tentando educar a menina. Mas o olhar de Leonardo estava fixo, incisivo, desconfiado. Ele não estava mais ouvindo. O comportamento de Patrícia o deixava cada vez mais inquieto. Ele começava a questionar suas escolhas, suas prioridades e sua visão sobre o futuro com ela. Mas, mais do que isso, ele estava começando a perceber que sua lealdade precisava estar com Isabela, não com aquela mulher que ele acreditava ser a melhor para ele. A situação estava tomando proporções maiores do que qualquer um poderia imaginar. Isabela, que sempre fora doce e amorosa, agora sentia um misto de confusão e dor. Ela não sabia o que havia acontecido para que, em apenas alguns minutos, seu mundo se virasse de cabeça para baixo. Leonardo sabia que algo precisava ser feito, e o momento da decisão se aproximava. Ele se perguntava até onde ele poderia permitir que a situação chegasse antes que algo irreparável acontecesse. Leonardo sentiu a pressão do que estava prestes a fazer. Ele sabia que precisava de tempo para refletir, mas as respostas que buscava estavam em sua frente, claras como o dia. No entanto, ele não tinha mais tempo. A história de Isabela e Patrícia estava prestes a ganhar um novo rumo, e o futuro de todos os envolvidos seria transformado de maneira irrevogável. O que parecia ser apenas um incidente trivial agora estava desafiando tudo o que ele acreditava ser certo.
Leonardo Almeida era um homem de sucesso. Empresário respeitado em São Paulo, conhecido por sua habilidade em identificar oportunidades no mundo das startups e investimentos em tecnologia. Sua imagem era constantemente destaque nas revistas de negócios e em eventos exclusivos, onde ele se destacava como um visionário. A sua ascensão no mundo corporativo parecia inabalável. Ele tinha tudo o que muitos desejavam: dinheiro, prestígio e poder. Contudo, por mais que tivesse alcançado os mais altos patamares de sucesso, algo dentro de Leonardo sempre o incomodou: a ausência de sua esposa. A perda de sua esposa, há 5 anos, havia sido um golpe devastador para Leonardo. Ela faleceu em um trágico acidente de carro enquanto voltava de uma viagem de negócios, deixando-o com o peso de um vazio que nunca se preencheu por completo. Desde então, Leonardo se lançou ainda mais no trabalho, buscando preencher o espaço deixado por ela. Era como se, a cada contrato assinado e a cada novo projeto bem-sucedido, ele tentasse provar algo para si mesmo, que poderia ser feliz, que poderia seguir em frente, apesar da dor que o assombrava. Mas a verdade é que, por mais que seu trabalho lhe trouxesse conquistas, ele não se sentia inteiro. Ele sentia uma saudade constante que o fazia perder momentos preciosos com a filha, Isabela, que estava crescendo sem a presença de uma mãe. Leonardo sabia que ele precisava de alguém para compartilhar sua vida, alguém que o ajudasse a preencher o vazio que a perda de sua esposa havia deixado. Foi por isso que ele se envolveu com Patrícia, uma mulher que, ao menos em um primeiro momento, parecia ser a resposta para suas necessidades emocionais. Patrícia era encantadora, com sua beleza marcante e uma inteligência que fazia Leonardo se sentir valorizado. Ela sabia como agradá-lo, como fazer com que ele se sentisse especial e, por um tempo, isso foi o suficiente para ele. No entanto, apesar de tudo que Patrícia representava para ele, algo não se encaixava. Ele não conseguia sentir uma conexão profunda com ela, algo que fosse além do físico e das palavras bonitas. O que ele sentia por Patrícia era mais um desejo de reconstruir sua vida do que um amor verdadeiro. E, no fundo, ele sabia disso, mas preferia ignorar. O que mais o preocupava, porém, não era apenas a relação com Patrícia. O mais importante para ele era sua filha. Isabela era o centro de sua vida, e ele sabia que ela também sentia a falta de uma figura materna. Mas ele não queria que ela fosse forçada a aceitar uma mulher que não tinha o seu melhor interesse em mente. Ele não sabia ainda o que Patrícia realmente pensava sobre Isabela, mas a maneira como ela tratava a filha, mesmo que sutilmente, o deixava desconfortável. Ele via que havia uma distância crescente entre as duas, e sem perceber, começava a se perguntar se o caminho que ele havia escolhido para sua vida realmente era o melhor para todos. Leonardo tentava manter um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, mas a tensão dentro de casa estava se tornando cada vez mais evidente. Ele sabia que, ao escolher estar com Patrícia, estava dando uma nova oportunidade ao amor, mas ao mesmo tempo, ele se via em um dilema. Patrícia e Isabela, as duas mulheres que ele mais amava, pareciam estar cada vez mais distantes uma da outra. Ele tinha a sensação de que as coisas não iam bem, mas não sabia exatamente como resolver isso. Não queria perder mais tempo, mas também não queria seguir em frente sem resolver as questões familiares que estavam surgindo. A vida de Leonardo estava dividida entre o trabalho, onde ele se destacava, e a casa, onde ele sentia que as coisas não estavam indo bem. Cada vez mais, ele sentia que a sua vida pessoal estava se desmoronando enquanto sua carreira prosperava. Ele sabia que, de algum modo, algo precisava mudar, mas o que? Como poderia equilibrar as expectativas e responsabilidades de ser um bom pai, um bom marido e ainda, manter seu sucesso empresarial intacto? A resposta para essas perguntas ainda parecia distante, mas Leonardo estava começando a perceber que ele não poderia mais ignorar a verdade. O que o tornava ainda mais confuso era a presença de Patrícia. Ela o envolvia com seu charme e com suas palavras, mas a verdade é que Leonardo sabia que havia algo mais por trás de seu comportamento. Ele não conseguia mais ignorar as pequenas atitudes dela que, no fundo, o deixavam incomodado. Patrícia não parecia estar realmente interessada em sua filha ou nas necessidades emocionais dela. E isso o deixava cada vez mais dividido. Ele queria acreditar que ela era a mulher certa para ele, mas as atitudes dela começaram a levantar dúvidas em sua mente. A tensão dentro de casa estava crescendo, e Leonardo sabia que, em algum momento, ele teria que fazer uma escolha. Ele não podia mais viver em cima do muro. A situação com Patrícia e Isabela estava se tornando insustentável, e ele sabia que precisava tomar uma decisão. Mas qual seria o próximo passo? Como ele poderia equilibrar seu desejo de seguir em frente sem magoar sua filha? A resposta estava se tornando cada vez mais clara, mas ele ainda não estava preparado para enfrentá-la. Há 5 anos,
a esposa de Leonardo faleceu em um trágico acidente de carro. Ela estava voltando de uma viagem de negócios quando o carro em que estava perdeu o controle em uma estrada molhada e capotou. Leonardo recebeu a notícia de madrugada, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. O mundo ao seu redor desabou em um instante, como se tudo o que ele conhecia fosse levado por uma onda impiedosa. Ele ficou paralisado, sem palavras, sem forças para reagir. A mulher que ele amava, que ele considerava sua alma gêmea, não estava mais ali. Ela tinha ido embora, deixando um vazio profundo no coração dele. O funeral foi um daqueles momentos que Leonardo jamais gostaria de reviver. Ele se manteve firme, quase robotizado, tentando manter a compostura diante dos amigos e familiares. Mas por dentro, ele estava destruído. Ele tentava entender o que tinha acontecido, como um destino tão cruel podia ter levado a pessoa que ele mais amava. Ele pensava nos dias que passaram juntos, nas promessas não cumpridas e nas coisas que nunca mais poderiam ser feitas. Ele imaginava o que ela teria querido para ele e para Isabela, sua filha pequena, que ficaria sem uma mãe. Desde aquele momento, a vida de Leonardo nunca mais foi a mesma. Ele entrou em um ciclo de trabalho intenso, como uma forma de se distrair da dor. Ele acreditava que, ao se dedicar ao trabalho, poderia evitar encarar os sentimentos que o consumiam. E, de certa forma, isso funcionou por algum tempo. Mas, como um gelo derretendo lentamente, a dor sempre voltava, e ele não conseguia se livrar dela. A perda de sua esposa o havia mudado de maneira irreversível. Ele sentia que parte dele havia morrido naquele acidente. Enquanto isso, sua filha Isabela também tentava lidar com a perda de sua mãe, mas com a fragilidade de uma criança. Ela não entendia completamente o que havia acontecido, mas sentia a ausência de sua mãe em cada detalhe do seu dia. Ela perguntava por ela de vez em quando, e a dor de Leonardo só aumentava. Ele queria tanto ser forte para ela, mas não sabia como. A criança parecia entender mais do que ele imaginava, e sua dor também era real, ainda que ele não soubesse como ajudá-la. Aquela perda havia criado uma distância entre eles, algo que ele tentava preencher, mas não conseguia. Foi nesse período de luto e desesperança que Leonardo conheceu Patrícia. Ela apareceu como um raio de sol em meio à tempestade. Ele a conheceu em um evento filantrópico, onde ela estava ajudando em uma causa social. Patrícia era charmosa, empática e parecia ter uma compreensão profunda da dor de Leonardo. Ela parecia a resposta para ele, uma mulher que poderia preencher o vazio deixado por sua esposa. Ela se aproximou de Isabela de forma cuidadosa, tentando se mostrar como uma figura materna, e Leonardo, apesar das dúvidas que começavam a surgir em sua mente, se sentiu aliviado por ver que sua filha se dava bem com ela. Mas, apesar da atração inicial e da promessa de um novo começo, Leonardo sabia que o luto por sua esposa jamais desapareceria. Patrícia tentou de todas as formas conquistar a confiança de Isabela e fazer com que ela visse como uma figura de autoridade e carinho. Mas algo não se encaixava. A impressão de Leonardo era que, enquanto Patrícia era encantadora em público, no íntimo da casa, ela parecia ser outra pessoa. Ele notava as pequenas atitudes que a revelavam, como um afastamento sutil quando Isabela precisava de ajuda ou um tom de voz frio e impessoal quando conversava com ela. No fundo, ele não conseguia deixar de se perguntar: será que ela realmente estava ali por amor à sua filha ou apenas por sua própria conveniência? Apesar dessas pequenas observações, Leonardo preferia ignorá-las. Ele queria acreditar que Patrícia era a mulher certa para ele. Ele queria dar uma nova chance ao amor, especialmente para Isabela, que precisava de uma figura materna. Mas, à medida que o tempo passava, ele sentia um peso crescente em seu peito. Ele não sabia mais como equilibrar suas responsabilidades, seus sentimentos de perda e as novas complicações que surgiam em sua vida. A chegada de Patrícia parecia ser uma solução, mas estava se tornando mais uma fonte de conflito emocional. O que ele não sabia era que, dentro de sua casa, as coisas estavam prestes a se tornar ainda mais difíceis. Com o passar dos anos, as marcas da dor que Leonardo carregava começaram a aparecer de formas inesperadas. Ele sabia que havia sido marcado por essa perda, e, de alguma maneira, não podia mais voltar a ser o homem que era antes. O luto o havia transformado em uma versão de si mesmo que ele não reconhecia totalmente. E a verdade era que, por mais que ele tentasse seguir em frente, havia algo que sempre o impedia de encontrar a verdadeira paz. As dificuldades de sua vida pessoal eram refletidas na forma como ele se relacionava com todos ao seu redor, especialmente com sua filha. Leonardo sabia que precisava tomar uma decisão sobre o que fazer com sua vida. Ele não queria ser o homem que perdeu tudo, nem o pai que falhou com sua filha.
Mas, à medida que a realidade de sua situação se tornava mais clara, ele percebeu que a escolha que ele estava prestes a fazer mudaria a vida de todos ao seu redor de uma forma que ele não conseguia prever. E, mais uma vez, ele se viu em um ponto de ruptura, onde precisava decidir o que realmente importava para ele e para Isabela. Isabela, uma menina doce e sensível, com olhos castanhos e curiosos, passava seus dias imersa em um mundo de desenhos e cores. Desde pequena, ela descobrira o poder da arte para expressar seus sentimentos, algo que a conectava ao mundo de uma forma única. Seu quarto, cheio de papéis coloridos e lápis de todas as cores, era seu refúgio. Quando a dor da perda de sua mãe se tornava insuportável, ela encontrava consolo em seus rabiscos e figuras, criando pequenos mundos onde tudo parecia mais simples, mais seguro. Cada desenho era uma tentativa de dar vida à sua saudade, como se, de alguma forma, pudesse trazer sua mãe de volta, ao menos nas linhas que traçava. No entanto, a ausência materna ainda era um peso constante. Isabela não entendia por que sua mãe não estava ali para abraçá-la, para orientá-la nas tarefas da escola ou para simplesmente estar ao seu lado nas noites solitárias. E, apesar do esforço de Leonardo para preencher esse vazio, ele não conseguia suprir a falta de uma mãe. Ele estava ali para ela, sem dúvida, mas ele não era capaz de ser tudo o que ela precisava. Isso criava uma distância silenciosa entre os dois, que se acentuava sempre que Isabela sentia falta de um toque maternal. Mas em seus desenhos, ela ainda encontrava uma espécie de consolo. Isabela tinha uma imaginação vívida e, com ela, criava personagens e histórias que a faziam esquecer das tristezas do dia a dia. Quando Renata, sua babá, entrava no quarto para ajudá-la com o dever de casa, Isabela estava muitas vezes perdida em seus próprios pensamentos. Ela adorava criar novos mundos e aventuras, preenchendo cada pedaço de papel com suas ideias. Renata, que sempre a ajudava e a observava com carinho, sabia que os desenhos de Isabela eram mais do que simples rabiscos. Era uma janela para o que ela estava sentindo, uma forma de processar suas emoções, uma válvula de escape. Ela tinha um carinho imenso por Renata, que não era apenas a mulher que a ajudava, mas também alguém que a entendia de uma forma especial. Renata não era apenas uma figura de autoridade, ela era amiga, confidente e fonte de segurança para Isabela. Quando Isabela sentia tristeza ou medo, era com Renata que ela se sentia mais à vontade. As duas tinham uma conexão genuína, e Isabela sabia que poderia contar com ela, independentemente das circunstâncias. A presença de Renata na vida de Isabela foi, sem dúvida, um dos maiores pilares de sua estabilidade emocional. Mas, apesar do carinho de Renata, a chegada de Patrícia à sua vida trouxe um novo tipo de inquietação para Isabela. Ela, ainda pequena e imatura, não entendia totalmente a dinâmica que estava se formando. Patrícia não era uma pessoa ruim, mas sua presença era algo que mudava a rotina de Isabela, e a menina começava a sentir que a mulher estava ocupando um espaço que antes era só dela e de seu pai. Ela tentava aceitar a ideia de que, talvez, Patrícia fosse uma nova figura materna, mas algo nela não parecia encaixar. Era como se a mulher estivesse sempre de passagem, sem realmente se preocupar com o que Isabela sentia. Isabela tentava se aproximar de Patrícia, mas, a cada tentativa, percebia uma resistência invisível. Patrícia, em sua tentativa de agradar a menina, muitas vezes exagerava no tom, fazendo com que Isabela se sentisse ainda mais distante. Ela nunca foi realmente cruel, mas seus gestos de carinho pareciam forçados, e Isabela notava isso. Ela não sabia explicar, mas sentia que algo estava errado, como se a mulher estivesse tentando se impor em um espaço que não era dela. Isabela não sabia o que fazer com essa sensação, mas ela sabia que não gostava do que via e, principalmente, do que não via. Embora Isabela não fosse capaz de verbalizar seus sentimentos de maneira clara, sua angústia se refletia nos seus desenhos. Ela começava a criar figuras distorcidas, com cores fortes e contrastantes, refletindo o caos emocional que sentia dentro de si. A cada novo desenho, ela tentava entender melhor o que estava acontecendo ao seu redor. Quando Patrícia rasgou o desenho que ela fez para Renata, algo dentro dela se rompeu. Não era apenas o gesto de destruição do papel que a magoou, era a ideia de que, de alguma forma, ela estava sendo silenciada, desvalorizada. A raiva de Isabela não era algo que se expressava em palavras, mas em suas pinturas. Isabela sabia que não podia mudar a realidade que estava vivendo. Não poderia trazer sua mãe de volta, e agora não sabia como lidar com a frieza de Patrícia. Mas ela tinha algo em que ainda podia se apoiar: seus desenhos. Mesmo que tudo ao seu redor parecesse estar desmoronando, ela sabia que, enquanto tivesse suas mãos para segurar o lápis, poderia criar algo que fosse só seu. Algo onde ela tivesse o controle, onde suas emoções não fossem ignoradas. Em seu pequeno mundo artístico, ela ainda encontrava força.
Renata, a babá de Isabela, sempre foi mais do que uma simples cuidadora. Ela era, para Isabela, uma amiga e confidente, alguém em quem a menina podia confiar sem medo de ser julgada. Vinda de uma família simples, Renata tinha uma perspectiva de vida diferente da maioria das pessoas ao seu redor, mas isso nunca a fez sentir-se inferior. Ela entendia a dor de Isabela, pois, assim como a menina, também havia experimentado perdas. A diferença era que Renata havia superado sua dor, encontrando consolo no amor que tinha pelos outros. Para ela, a felicidade estava nas pequenas coisas, nas risadas de Isabela, nas manhãs preguiçosas de domingo e no trabalho que ela tanto amava. Quando Renata entrou na vida de Leonardo e Isabela, ela estava começando a construir sua própria independência. Ela não esperava que se tornaria uma figura central na vida daquela família, mas o destino tinha outros planos. Isabela, com sua energia e seu sorriso contagiante, conquistou o coração de Renata logo de cara. A relação delas foi crescendo aos poucos, se tornando cada vez mais forte. Renata, sempre discreta e gentil, foi ganhando a confiança de Leonardo também, que via nela a pessoa ideal para ajudar a criar sua filha da melhor maneira possível. Ela não queria ser apenas uma babá, mas alguém que realmente fizesse a diferença na vida de Isabela. Com o tempo, Renata passou a ser parte da rotina da casa, alguém que ajudava em tudo, nas tarefas escolares, nas refeições e até nos momentos de lazer. Ela não era apenas uma funcionária, ela era uma amiga, uma parceira. Leonardo começou a confiar nela de maneira crescente, percebendo que, sem Renata, a vida em casa seria muito mais difícil. Ela era quem segurava as pontas quando ele estava ausente, quem confortava Isabela nos dias de tristeza e quem ajudava a manter a casa organizada em meio ao caos de sua vida pessoal. Embora a relação entre ela e Leonardo fosse apenas profissional, havia um respeito mútuo, algo que se sustentava na base da confiança e do carinho. Mas o que Leonardo não sabia era que, apesar de sua dedicação à família, Renata também carregava suas próprias dores. Ela nunca falava sobre sua vida antes de conhecer Isabela, mas havia algo nela que não podia ser ignorado, sua intensidade emocional. Renata era uma mulher que sentia profundamente, mas também tinha aprendido a esconder seus próprios sentimentos. Seu amor por Isabela era evidente, mas ela também carregava um silêncio dentro de si, uma melancolia que nunca encontrava lugar para se expressar. Quando estava sozinha, Renata sentia a saudade da vida que poderia ter tido, de um futuro que nunca seria concretizado. Ela sabia que sua posição na vida de Leonardo e Isabela nunca seria algo além de uma função, e isso a deixava com uma sensação constante de não pertencimento. No entanto, Renata nunca deixou que esses sentimentos interferissem no cuidado que ela dava a Isabela. Ela sabia que a menina precisava dela e que ela, como babá, tinha um papel importante a desempenhar na vida dela. Quando as coisas em casa começavam a se complicar, como quando Patrícia chegou, Renata permanecia firme, tentando manter a paz e a harmonia. Ela via as pequenas tensões entre Leonardo e Patrícia, mas não queria se envolver. Ela sabia que sua missão era cuidar de Isabela, não interferir nas decisões dos adultos. Mas, em seu coração, ela se perguntava até onde ela poderia continuar desempenhando esse papel sem se perder no processo. A chegada de Patrícia, no entanto, trouxe à tona uma tensão que Renata não esperava. Ela, que sempre foi um pilar de confiança, começou a perceber que sua relação com Isabela estava sendo desafiada. Patrícia tentava tomar espaço, como se quisesse fazer com que todos se esquecessem do papel que Renata desempenhava na vida de Isabela. Mas Renata, apesar de tudo, manteve-se firme. Ela sabia que seu amor por Isabela não poderia ser substituído por uma mulher que, por mais que tentasse, não entendia o que significava ser uma mãe de coração. Ela se perguntava, em momentos de solidão, se deveria falar algo, se deveria se posicionar. Mas, no fundo, ela sabia que Isabela era quem mais precisava de sua proteção. Renata também tinha suas próprias dúvidas sobre o futuro. Ela amava Isabela e fazia tudo o que podia para garantir que ela fosse feliz, mas o que aconteceria quando Isabela crescesse e precisasse de algo mais do que uma babá? Renata sabia que seu tempo ali poderia ser limitado. Ela não queria ser apenas uma figura do passado de Isabela, mas uma presença que marcasse a vida da menina de forma positiva e duradoura. O que ela não sabia, no entanto, era que uma grande mudança estava prestes a acontecer, uma mudança que alteraria para sempre o rumo de sua vida e o de todos ao seu redor. Uma mudança que se iniciaria com um simples gesto de desrespeito de Patrícia. Patrícia, a noiva de Leonardo, era uma mulher que chamava atenção por onde passava. Com 32 anos e uma beleza marcante, ela parecia ser a combinação perfeita para o bem-sucedido empresário. Seu sorriso era sempre impecável, e seus olhos, de um verde profundo, transmitiam confiança. Ela conheceu Leonardo em um evento de filantropia,
onde sua presença se destacou, não apenas pela aparência, mas também pelo modo como ela sabia conversar e envolver os outros. Ela rapidamente se tornou a mulher de destaque na vida de Leonardo, alguém que ele acreditava ser a pessoa certa para reconstruir sua vida, após a perda de sua esposa. No início, Patrícia parecia ser tudo o que Leonardo precisava. Ela era simpática, educada e parecia entender seus sentimentos de perda. Seus gestos de carinho com Isabela também eram notáveis, ou pelo menos assim pareciam. Ela tentava de todas as formas se mostrar como uma mulher compreensiva e sensível às necessidades da filha de Leonardo, buscando estabelecer um vínculo com Isabela. Para Leonardo, ela era a luz no fim do túnel, a mulher que traria equilíbrio à sua vida e, principalmente, daria a Isabela a figura materna que ela tanto necessitava. Ele estava disposto a acreditar que ela poderia preencher o vazio deixado pela morte de sua esposa. Mas, com o tempo, Leonardo começou a perceber algo diferente em Patrícia. Algo que ele inicialmente não queria ver, mas que se tornava cada vez mais evidente. Ela tratava Isabela com uma certa frieza, como se estivesse fazendo um favor ao cuidar dela, ao invés de agir como uma mãe de coração. Os momentos de carinho que ela demonstrava pareciam forçados, e suas palavras, muitas vezes, não passavam de superficialidades. A menina, com sua sensibilidade, percebeu isso rapidamente. Isabela, com o coração puro de uma criança, não conseguia esconder o desconforto que sentia na presença de Patrícia. E, ao contrário do que Leonardo pensava, a relação delas não estava evoluindo como ele imaginava. Patrícia, apesar de suas tentativas de se mostrar bondosa, tinha algo mais profundo que refletia em suas ações. Ela parecia estar sempre no controle, manipulando situações a seu favor. Enquanto em público ela se mostrava a esposa ideal, em casa ela demonstrava uma indiferença que Leonardo começava a notar. Ele não sabia o que exatamente estava acontecendo, mas sentia que, por mais que Patrícia fosse encantadora, algo estava errado. Ele queria acreditar que sua escolha de vida estava sendo acertada, mas as pequenas atitudes de Patrícia começaram a levantar dúvidas. Ela não parecia se importar com os sentimentos de Isabela, e isso o incomodava profundamente. Para Patrícia, Isabela era mais uma barreira entre ela e Leonardo. Ela sabia que, enquanto a filha dele estivesse no meio, ela não seria totalmente aceita. Era um obstáculo para a vida que ela desejava construir ao lado dele. Patrícia queria que a relação com Leonardo fosse total, sem a interferência de ninguém, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava lidar com Isabela para manter a aparência de uma família perfeita. Ela tentava se aproximar de Isabela, mas a menina a rejeitava de maneira tão sutil que Patrícia sentia-se desafiada a todo momento. A falta de conexão com Isabela a fazia sentir-se irritada, e ela não sabia como lidar com isso. Patrícia acreditava que Isabela precisava de disciplina e que, de alguma forma, ela tinha o direito de educá-la como uma mãe faria. Ela via a menina como alguém que precisava ser moldado, ajustado às suas expectativas e à sua visão de família. Mas isso estava criando uma pressão ainda maior sobre a relação entre elas. A tentativa de Patrícia em assumir um papel materno foi constantemente rejeitada por Isabela, e Leonardo começou a perceber que havia um desconforto crescente dentro de casa. A tensão entre as duas estava ficando impossível de ignorar. No entanto, Patrícia não via isso como um problema. Pelo contrário, ela achava que o comportamento de Isabela era apenas uma fase, algo que ela poderia contornar com o tempo. Ela estava determinada a se estabelecer como a mulher que Leonardo tanto desejava, e estava disposta a lutar pela aceitação da filha dele. O que Patrícia não sabia era que, quanto mais tentava forçar sua presença na vida de Isabela, mais a menina se afastava. E isso começava a impactar não apenas o relacionamento delas, mas também o próprio relacionamento de Patrícia com Leonardo. Em algum momento, Leonardo percebeu que sua visão sobre Patrícia não era mais a mesma. Ele começava a enxergar as falhas nas ações dela e a se questionar sobre o que realmente importava em sua vida. A mulher por quem ele havia se apaixonado, alguém que parecia ser a solução para sua dor, agora parecia ser uma fonte de novos conflitos. Leonardo estava em um ponto de inflexão, em que não sabia se deveria continuar acreditando que Patrícia era a mulher certa para ele ou se deveria enxergar a verdade diante de seus olhos. A tensão entre ela e Isabela estava chegando ao seu limite, e Leonardo sabia que, em algum momento, ele precisaria tomar uma decisão. Enquanto Patrícia tentava mostrar uma face carinhosa em público, seu comportamento no dia a dia mostrava uma outra realidade. Em eventos sociais, ela era sempre a imagem da mulher ideal, a futura esposa de Leonardo, a figura elegante e encantadora que todos esperavam ver. Ela sabia como se portar, como sorrir, como fazer com que as pessoas vissem nela a mulher perfeita para Leonardo. Mas quando as luzes se apagavam e a casa voltava ao silêncio, uma faceta diferente de Patrícia surgia.
Era como se, em sua vida privada, ela deixasse cair a máscara e começasse a revelar sua verdadeira natureza. Em casa, Patrícia não tinha paciência com Isabela. Não era um comportamento agressivo, mas algo mais sutil, uma frieza que se manifestava nas pequenas ações do cotidiano. Quando Isabela precisava de ajuda com a lição de casa, Patrícia respondia de forma impessoal, sem o carinho de uma mãe. Quando a menina tentava conversar com ela, Patrícia desviava o olhar ou respondia com respostas curtas, como se não tivesse interesse no que Isabela estava sentindo. Para Patrícia, a filha de Leonardo era apenas uma distração, algo que ela precisava lidar, mas sem se envolver verdadeiramente. Isso não passava despercebido por Isabela, que, apesar de ser jovem, já começava a perceber a diferença entre o que via e o que ouvia. Renata, por outro lado, percebia muito bem o que estava acontecendo. Ela já havia notado que Patrícia tratava Isabela com uma certa indiferença, e isso a incomodava profundamente. Renata, que sempre fora figura de confiança para Isabela, via que a menina estava começando a se distanciar ainda mais de Patrícia. Ela sabia que isso não poderia ser ignorado, mas também sabia que o que mais importava era o bem-estar de Isabela. Por isso, ela tentava intervir de maneira discreta, ajudando a menina a lidar com a situação, sem criar mais tensões dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, Renata sentia que ela não poderia fazer muito. O que estava acontecendo era algo que precisava ser resolvido por Leonardo. Isabela, cada vez mais desconfortável, começou a se afastar de Patrícia. Ela percebeu que, por mais que tentasse agradá-la, nunca conseguiria conquistar o carinho verdadeiro da mulher. A cada dia, ela se sentia mais sozinha, mais isolada em sua própria casa. O que antes parecia ser uma oportunidade de recomeço, agora se transformava em uma fonte de sofrimento. E, o que piorava tudo, era ver seu pai, Leonardo, sem perceber a real extensão do problema. Ele tentava acreditar que a relação entre Patrícia e Isabela era apenas uma fase, algo que iria passar, mas ele estava se enganando. Ele não via o que estava acontecendo sob o seu nariz. Isabela começou a encontrar consolo em seu quarto, onde seus desenhos se tornaram ainda mais intensos. Ela se refugiava em sua arte, criando mundos onde ela podia ser quem quisesse. Mas, por dentro, ela estava dividida. A dor de ser rejeitada por Patrícia a machucava profundamente, e a distância com seu pai só piorava a situação. Ela sentia que, de alguma forma, estava perdendo o amor dele, que estava cada vez mais preso em sua própria vida e em seus próprios conflitos. Isabela não sabia como poderia reconquistar a atenção de Leonardo, mas sabia que a única maneira de expressar o que estava sentindo era através dos seus desenhos. Renata, observando a situação, não podia mais ficar calada. Ela sabia que as tensões dentro de casa estavam se intensificando e que algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais. Ela não queria se envolver em um conflito direto entre Patrícia e Isabela, mas também sabia que, se nada fosse feito, a situação só pioraria. Ela começava a pensar que talvez fosse hora de Leonardo enxergar a realidade de forma mais clara, de entender que sua escolha de companheira estava afetando profundamente sua filha. No entanto, Renata não sabia como abordá-lo sem causar mais tensão. Enquanto isso, Patrícia continuava sua rotina de aparências. Ela sabia que Leonardo ainda estava completamente envolvido em sua imagem pública e em sua carreira, o que lhe dava uma vantagem na relação. Ela se sentia no controle, mesmo que, no fundo, soubesse que a conexão com Isabela estava irremediavelmente perdida. Mas Patrícia estava disposta a lutar pelo seu lugar ao lado de Leonardo. Ela acreditava que, com o tempo, Isabela se ajustaria à sua presença, e que ela poderia moldar a situação a seu favor. Mas ela não percebia que, com cada gesto de rejeição, estava cavando sua própria sepultura emocional dentro daquela casa. A casa, que antes parecia acolhedora, agora estava cada vez mais fria e cheia de tensão. Leonardo, como sempre, estava imerso no trabalho, mas algo dentro dele começava a incomodar. Ele já começava a sentir que algo estava errado, que o relacionamento entre Patrícia e Isabela não era tão simples quanto parecia. Mas ele ainda não conseguia ver claramente o que estava acontecendo. O que ele não sabia era que, dentro daquela casa, uma decisão crucial estava prestes a ser tomada, uma decisão que mudaria tudo. Em uma tarde de sexta-feira, a mansão de Leonardo estava em plena preparação para a festa de noivado. A tensão que pairava no ar era quase palpável. Patrícia, como sempre, andava de um lado para o outro, supervisionando os detalhes da festa, como se fosse a anfitriã do evento mais importante de sua vida. Ela estava determinada a fazer tudo parecer perfeito, queria que os convidados vissem a casa como um reflexo de sua relação com Leonardo, organizada, elegante e, acima de tudo, controlada. Cada item tinha que estar no lugar exato.
Ela dava ordens para os empregados e parecia mais uma comandante do que uma noiva, um contraste com a imagem doce e acolhedora que sempre tentava mostrar. Enquanto isso, Renata se ocupava de Isabela, tentando mantê-la afastada do caos da festa. A menina, como sempre, se refugiava em seu quarto, onde seus lápis e papéis estavam espalhados por toda parte. Ela não estava interessada nas festividades. Seu único desejo era estar longe da tensão que crescia dentro de casa. A figura de Patrícia, com sua frieza, a incomodava cada vez mais. No entanto, Isabela sabia que, de algum modo, aquilo era inevitável. Ela tentava se distrair com seus desenhos, buscando um pouco de consolo nas cores e formas que criava. Cada linha que ela traçava parecia ser uma tentativa de controlar o que estava fora de seu alcance. Com o som da música vindo da festa ao fundo, Isabela se concentrou mais profundamente no que estava fazendo. Ela fez uma pausa e olhou para o desenho que estava criando. Era um presente para Renata, uma forma de expressar sua gratidão por todo o amor e apoio que recebia. Isabela não sabia como dizer isso em palavras, mas ela acreditava que, com seu desenho, poderia mostrar o quanto Renata significava para ela. Era uma imagem de Renata sorrindo, com seus olhos radiantes de felicidade. Aquilo não era apenas um presente, era um pedaço de sua alma, um reflexo da afeição pura e sincera que ela sentia pela babá. Renata, que estava na cozinha organizando algumas coisas, entrou no quarto de Isabela para verificar se ela estava bem. Ela ficou admirada com o que viu. O desenho, com todos os detalhes e cores, parecia expressar uma ternura que Renata não tinha visto em muito tempo. "Esse é para você, Renata", disse Isabela com um sorriso tímido. A babá olhou para o desenho e seu coração se apertou. Ela não podia deixar de notar a intensidade da emoção de Isabela naquele gesto. "Obrigada, querida", respondeu Renata, tentando segurar as lágrimas que estavam prestes a cair. A conexão entre as duas estava mais forte do que nunca, algo que nem mesmo Patrícia poderia quebrar. Quando Patrícia passou pela porta do quarto e viu o desenho, seu olhar não foi de aprovação. Ela olhou para o papel por alguns segundos, antes de simplesmente dar de ombros e virar-se para sair. Não havia palavras de elogio ou de carinho, nada que refletisse o mínimo de empatia por Isabela ou pelo gesto que ela acabará de fazer. Para Patrícia, tudo aquilo era irrelevante, um simples papel com desenhos que ela não conseguia sequer entender. Ela estava tão focada em controlar tudo à sua volta, que não havia espaço para gestos genuínos como aquele. Ela estava longe de perceber o quanto aquele desenho significava para Isabela e para Renata. Isabela, que percebeu a reação de Patrícia, sentiu uma dor súbita. Ela sabia que o que fazia com tanto carinho não era sequer reconhecido. Era como se suas emoções fossem jogadas no lixo, sem valor algum. Mas, antes que a tristeza tomasse conta de seu coração, Renata se aproximou e a abraçou com carinho. "Não se preocupe, querida, eu adorei o presente. É mais precioso para mim do que você imagina", disse Renata, com um sorriso gentil. Isabela, com os olhos cheios de lágrimas, se aninhou nos braços de Renata, sabendo que, apesar de tudo, ela ainda tinha alguém que amava genuinamente. O evento continuava na sala, e Leonardo estava no meio de uma conversa com alguns amigos, mas sua mente estava distante. Ele percebia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Quando olhou para a festa, notou o comportamento de Patrícia. Ela parecia tão distante, tão concentrada em sua própria imagem, que ele não podia ignorar a sensação crescente de que algo estava se quebrando. Ele olhou para a filha, que estava no andar de cima, e se sentiu culpado. Algo não estava certo, mas ele ainda não sabia o que exatamente era. Quando a noite caiu e a festa continuava, o silêncio entre as paredes da casa se tornava cada vez mais pesado. As conversas e risadas dos convidados eram abafadas por uma tensão crescente. Leonardo, mais uma vez, se sentiu impotente. Ele queria acreditar que tudo ia dar certo, que a relação entre Patrícia e Isabela melhoraria com o tempo, mas as evidências estavam ali, claras como o dia. Ele sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. Algo precisava mudar, e logo. Enquanto Isabela desenhava no jardim, tentando escapar da confusão da festa, Patrícia entrou na sala, observando a cena com uma expressão de frieza. Ela tinha uma meta em mente: controlar a situação, garantir que tudo fosse perfeito, e ela não estava disposta a permitir que nada escapasse do seu controle. Quando ela viu Isabela com o lápis na mão, criando mais uma obra de arte, uma expressão de desdém apareceu em seu rosto. Patrícia acreditava que esses desenhos infantis não tinham valor algum, que eram apenas perda de tempo. Mas o que ela não sabia era o quanto aquele desenho significava para Isabela, e o quanto ele representava em seu mundo emocional. Isabela, imersa em seu mundo colorido e criativo,
não percebeu a aproximação de Patrícia. Quando ela finalmente olhou para cima, viu Patrícia observando-a, com um olhar que a fazia sentir um frio na espinha. Patrícia, sem qualquer tipo de sensibilidade, pegou o desenho de Isabela e, diante dela, rasgou-o sem qualquer consideração. Isso não é para você, disse Patrícia de forma ríspida, jogando os pedaços do desenho no chão como se fosse algo sem valor. Isabela, de olhos arregalados, ficou paralisada, não conseguia entender o que acabará de acontecer. Ela não acreditava no que acabará de ver. Como alguém poderia ser tão cruel com algo feito com tanto amor e dedicação? Renata, que estava nas proximidades, ouviu a discussão e correu até o jardim ao perceber o que estava acontecendo. Quando viu os pedaços do desenho no chão e Isabela com os olhos cheios de lágrimas, algo dentro dela se rompeu. Ela foi até a menina, colocando a mão sobre sua cabeça para acalmá-la, mas o gesto não foi suficiente para apagar a dor que Isabela sentia. Renata se aproximou de Patrícia, com a firmeza que sempre a caracterizou, e disse: "O que você fez não tem desculpa. Isso foi cruel." Mas Patrícia não parecia se importar, sua atitude fria não mostrava arrependimento. Ela apenas deu de ombros, como se aquilo fosse uma reação natural. Isabela, ainda em choque, tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Ela estava completamente devastada. O que ela mais queria naquele momento era que seu pai estivesse ali para defendê-la, para mostrar a Patrícia que seu gesto tinha sido errado. Mas Leonardo estava na festa, distante, imerso em conversas que não ajudavam a resolver o que estava acontecendo em sua casa. A tristeza de Isabela se intensificava a cada segundo, e o que deveria ser um momento alegre estava se transformando em um pesadelo emocional. Ela se sentia invisível, não só para Patrícia, mas para todos ao seu redor. Renata se agachou na frente de Isabela e lhe disse suavemente: "Não se preocupe. Querida, você fez algo lindo, e eu vou guardar na memória para sempre. O que importa é o amor que você colocou em cada linha." A babá abraçou a menina com força, sentindo a dor que Isabela carregava. Ela sabia que, embora fosse um pequeno gesto, aquele desenho representava tudo o que Isabela sentia. E agora, ao ser desfeito de forma tão impiedosa, parecia que a confiança de Isabela em seu mundo estava sendo despedaçada, como papel rasgado no chão. A casa, que antes era um lugar de aconchego, agora parecia uma prisão emocional. As tensões estavam cada vez mais evidentes, e Leonardo, ao perceber o que estava acontecendo, sentiu um nó no estômago. Ele sabia que algo não estava certo, mas não conseguia entender a dimensão do que estava ocorrendo. Ele desejava poder corrigir as coisas, mas se via cada vez mais impotente diante da situação. Sua mente estava dividida entre a responsabilidade de ser um bom pai e a pressão de agradar a Patrícia, mas ele começava a perceber que não havia como equilibrar essas duas coisas. Algo teria que ceder. Isabela, por sua vez, não queria mais ver a festa ou ouvir as conversas animadas. Ela só queria que as coisas voltassem ao normal, que ela pudesse voltar a ser a menina que brincava com seus desenhos e imaginava mundos felizes. Mas, ao olhar para os pedaços rasgados do seu presente, ela entendeu, de maneira dolorosa, que aquele mundo ideal que ela criava em seus desenhos não existia fora de sua imaginação. A frieza de Patrícia estava ali para lhe ensinar uma dura lição: nem todos ao seu redor a tratariam com o amor que ela merecia. Aquela noite estava marcada para sempre na memória de Isabela. O simples gesto de rasgar um desenho se transformou em algo muito maior. Foi a perda de uma parte de sua infância, a sensação de que seu lugar no mundo estava sendo desvalorizado. Leonardo, que até então não havia percebido a gravidade da situação, agora estava diante de uma realidade que não poderia mais ignorar. Mas o que ele faria a partir de agora? Ele sabia que sua vida e a de Isabela jamais seriam as mesmas após esse episódio. Leonardo, que até então não havia se dado conta do quão grave a situação havia se tornado, presenciou tudo naquele momento. Ao entrar na sala e ver os pedaços do desenho no chão, com Isabela, ainda em choque, olhando para eles, algo dentro dele mudou. Ele sabia que algo estava errado, mas nunca imaginou que a raiz do problema fosse tão profunda. A cena diante dele foi como um balde de água fria, quebrando todas as ilusões que ele tinha sobre sua vida, sobre seu relacionamento com Patrícia e sobre a felicidade que ele acreditava ter encontrado. O que parecia ser um simples desacordo agora se mostrava um reflexo de algo muito mais complexo e doloroso. Leonardo olhou para Isabela, com os olhos marejados, e seu coração se apertou. Ele sabia o quanto ela amava Renata e o quanto aquele desenho tinha sido importante para ela. A imagem de sua filha, destruída diante dele, mexeu com tudo o que ele acreditava ser verdadeiro. Como ele pôde não ter percebido antes? Como pôde ignorar os sinais claros de que a relação de Isabela com Patrícia estava se tornando cada vez mais tóxica?
A dor que ele sentiu naquele momento foi imensa. Ele sentiu o peso de sua falha como pai. Aquele gesto de crueldade, simples para Patrícia, tinha sido devastador para Isabela, e agora ele sabia que não poderia mais ignorar a gravidade do que estava acontecendo em sua casa. Patrícia, vendo a reação de Leonardo, tentou se justificar. Ela olhou para ele com uma expressão de surpresa, como se o que tivesse feito não fosse algo tão grave assim. Foi só um desenho, ela disse, tentando minimizar o que tinha feito, tentando se mostrar sem culpa. Mas Leonardo não podia mais ignorar a frieza em suas palavras e ações. Isso não é só um desenho, Patrícia, ele disse, com a voz firme, deixando claro o que sentia. Ele estava furioso, mas também estava completamente perdido, sem saber como lidar com a situação. A mulher por quem ele se apaixonara, que ele acreditava ser a pessoa certa para ele, agora parecia ser a fonte de todos os conflitos e frustrações que ele estava vivendo. A discussão entre os dois escalou rapidamente. Leonardo confrontou Patrícia diante de tudo, diante de Renata, diante de Isabela. Ele a acusou de ser insensível, de não entender o que realmente importava. Você não pode simplesmente tratar minha filha desse jeito, disse ele, sua voz cheia de dor e de raiva. Patrícia tentou manter a postura, mas sua confiança estava começando a vacilar. Ela sabia que havia ido longe demais, mas não estava disposta a admitir seus erros. Em vez disso, ela tentou justificar sua atitude, alegando que estava educando Isabela, como se sua crueldade tivesse algum tipo de justificativa. Mas Leonardo não queria mais ouvir. Ele já estava farto das mentiras e das tentativas de manipulação. Ao ver a discussão tomando uma proporção ainda maior, Renata, que até então estava quieta, não pôde mais se calar. Ela olhou para Leonardo com um olhar firme, dizendo: "Você precisa entender o que está acontecendo aqui, Leonardo. Isabela não é só sua filha, ela é uma criança, e ela precisa de amor e carinho, não de castigos e desprezo. Patrícia não é a mulher certa para vocês." Renata, com a sinceridade que sempre teve, não teve medo de falar o que pensava. Ela sabia que Isabela estava sendo prejudicada e que Leonardo precisava enxergar a realidade. A casa estava dividida, e ele precisava tomar uma decisão. Isabela, ainda sentada no chão, olhando para os pedaços do seu desenho, levantou a cabeça e, com os olhos cheios de lágrimas, disse com uma voz baixa, mas cheia de dor: "Papai, por que ela fez isso?" A pergunta, simples e direta, fez com que Leonardo se sentisse ainda mais culpado. Ele não sabia o que responder. Como ele poderia explicar para sua filha que, em nome de um amor que ele acreditava ser verdadeiro, ela estava sendo rejeitada e desvalorizada? A dor de Isabela era a dor dele, e ele sabia que, até aquele momento, ele não havia feito nada para impedir o sofrimento dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Leonardo olhou para Isabela, e então para Patrícia, e finalmente para Renata. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A escolha que ele precisava fazer não era mais uma questão de conveniência ou de agradar a todos. Ele sabia que, acima de tudo, ele precisava proteger sua filha, e isso significava tomar decisões difíceis. Ele não podia mais se dar ao luxo de ignorar os sinais, e não podia mais permitir que alguém que não respeitava Isabela fizesse parte de sua vida. Patrícia, percebendo a gravidade da situação, tentou novamente se justificar, mas Leonardo já não queria ouvir. Ele olhou para ela com um olhar decisivo e disse, com firmeza: "Não posso continuar com isso." O noivado acabou. O que parecia ser uma escolha difícil, agora parecia a única escolha possível. O futuro de Isabela, e o que restava da confiança entre eles, estava em jogo. Leonardo sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a de sua filha precisavam ser reconstruídas sem as sombras de Patrícia. Na manhã seguinte, a casa de Leonardo estava mais silenciosa do que nunca. O confronto de ontem à noite havia mudado tudo, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma sensação de alívio. Leonardo, que havia passado tanto tempo ignorando sinais, agora estava mais consciente do que realmente importava: sua filha, Isabela, e o amor incondicional que ela precisava dele. Ele sabia que aquele momento de ruptura, doloroso e difícil, havia sido necessário para recomeçar. A vida deles estava prestes a seguir um novo caminho, e ele estava decidido a não deixar que mais ninguém interferisse nesse processo. A primeira coisa que Leonardo fez foi ir até o quarto de Isabela. Ele a encontrou sentada na janela, olhando para fora, como se ainda estivesse tentando entender tudo o que havia acontecido. "Bom dia, princesa", ele disse, com a voz suave, tentando trazer um pouco de conforto à situação. Isabela virou-se lentamente para ele, e o sorriso tímido que apareceu em seu rosto foi a resposta que ele precisava. Ela não disse nada,
mas os olhos dela transmitiam um entendimento profundo. Ela sabia que ele estava ali para ela, e isso era o mais importante. Não importava o que acontecesse com Patrícia ou com qualquer outra pessoa. Eles tinham um ao outro. Leonardo se sentou ao lado de Isabela e a abraçou, sentindo a paz que, embora pequena, começava a se restabelecer entre eles. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis, e lamento muito por isso, ele disse, com sinceridade. Eu prometo que vou fazer tudo o que eu puder para garantir que você nunca mais sinta esse tipo de dor. Isabela, com os olhos ainda um pouco marejados, apertou o abraço de Leonardo, sentindo-se segura e amada. A partir daquele momento, ela sabia que não estava sozinha. E, pela primeira vez em muito tempo, ela começou a acreditar que as coisas realmente poderiam melhorar. Patrícia, por sua vez, deixou a mansão naquela manhã, sem dizer uma palavra. Ela sabia que seu tempo ali havia acabado. Não havia mais espaço para ela naquele relacionamento, e, embora tenha tentado, ela não conseguiu se encaixar na vida de Leonardo e Isabela de maneira genuína. O que começou como uma tentativa de reconstrução agora parecia apenas uma lembrança distante. Patrícia tinha sido uma escolha, mas Leonardo finalmente percebeu que não poderia colocar o amor de sua filha em segundo plano por nada. Renata, que sempre esteve ao lado de Isabela, sentiu um alívio profundo quando a casa, ao menos temporariamente, voltou a ser um lugar de paz. Ela sabia que a luta não havia acabado, mas estava confiante de que Leonardo agora entendia o que realmente importava. A partir daquele momento, ela e Isabela estariam livres da presença fria e distante de Patrícia. A relação entre ela e Leonardo, embora ainda profissional, se tornaria ainda mais forte, porque Renata sabia que ele agora estava completamente comprometido com o bem-estar de sua filha. Ele não a deixaria mais para trás, nem permitiria que ela fosse desvalorizada novamente. Enquanto isso, Isabela se entregava aos seus desenhos mais do que nunca. A criança sensível que antes se sentia invisível agora estava cercada pelo amor e pelo apoio incondicional que sempre precisou. Cada traço que ela fazia em seus papéis era uma forma de expressão, de cura e de esperança. Ela sabia que as coisas não seriam perfeitas, mas também sabia que o que realmente importava agora era a sinceridade dos sentimentos que estavam sendo trocados ao seu redor. Ela tinha ao seu lado seu pai e Renata, pessoas que a viam e a amavam pelo que ela realmente era. Leonardo, com o coração mais leve, sabia que as coisas não voltariam ao normal da noite para o dia. Mas ele também sabia que o mais importante havia sido feito. Ele havia colocado Isabela em primeiro lugar, e isso era tudo o que realmente importava. Ele prometeu a si mesmo que não iria mais permitir que ninguém, por mais encantadora que fosse, interferisse na felicidade de sua filha. Ele também entendeu que ser pai exigia decisões difíceis, e que às vezes, a escolha mais difícil era a mais certa. Agora, ele estava pronto para reconstruir sua vida de forma verdadeira, com base no amor e no respeito que Isabela merecia. Na casa de Leonardo, o dia começou a amanhecer com uma sensação de renovação. O que parecia ser o fim de um capítulo, na verdade, era apenas o começo de uma nova jornada, onde a verdadeira felicidade e o amor seriam as bases sobre as quais ele e sua filha construiriam um futuro. E aí, o que você achou de toda essa história? Um simples gesto de destruição virou o estupim para uma revolução dentro de uma casa que parecia perfeita. O que Patrícia não esperava era que, ao rasgar um desenho, ela tivesse destruído a confiança, o amor e a base de tudo que Leonardo e Isabela haviam construído juntos. Mas o mais impressionante de tudo isso não foi o que ela fez, e sim o que Leonardo teve coragem de fazer a seguir. Você conseguiria tomar a mesma atitude que ele, colocando sua filha e seus princípios acima de tudo? Agora, imagine se a situação fosse invertida, se o homem da casa tivesse ficado em silêncio, fingindo que nada estava errado. O que teria acontecido com Isabela? É difícil imaginar, não é? Às vezes, a decisão mais difícil é a mais necessária. Então, o que você faria se estivesse no lugar de Leonardo? O que você acha dessa história de recomeços e escolhas difíceis? Se você curtiu essa jornada, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias e reflexões como essa. Vamos juntos continuar aprendendo e refletindo sobre o que realmente importa em nossas vidas.